Shalom Adonai, aqui quem fala é o Profetinha mais uma vez, e hoje eu venho trazer a mensagem sobre Apocalipse, como vocês pediram e como o Espírito Santo me mandou falar, Perdão. E a mensagem que eu queria trazer está em Apocalipse 6, a gente vai falar um pouco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe ortogada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Quem é esse cavaleiro, de Apocalipse 6? Não é Jesus, é o anticristo. Como que eu sei disso? Primeiro, ele vem cavalgando altaneiramente como vencedor. Altaneiramente é a mesma coisa de arrogante, arrogantemente, ou então orgulhosamente. E a gente sabe que Jesus não é nada disso, Outra coisa, ele vem como vencedor determinado a vencer. Jesus ele não vem como vencedor determinado a vencer, porque ele não vem determinado a vencer porque ele já venceu. Tanto é que ele disse lá, não, no mundo tereis aflições, mas não temas, pois eu venci o mundo. Ou seja, ele já venceu, ele não vem determinado a vencer. Aqui também ele tem uma coroa, na cabeça. Em Apocalipse 19, quando João fala sobre Jesus, que no cavalga sobre um cavalo branco também, E o nome do cavaleiro é fiel e verdadeiro, fiel e justo, ele fala que ele tem várias coroas, ou seja, Jesus vem com muitas coroas, várias coroas na cabeça, e um nome que só ele conhece, e o seu nome é a palavra de Deus, Então, esse é o cavaleiro de Apocalipse 19, é Jesus. O de Apocalipse 6 é o anticristo. E outro ponto também que a gente pode ver que não é Jesus, esse cavaleiro, é porque o cordeiro é quem abre o primeiro dos 7 selos. E João Batista apontou para Jesus e falou: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que quando a Bíblia se refere a cordeiro, ao cordeiro, se refere a Jesus. Então, quem abre o selo é Jesus. Jesus não é o cavaleiro, é quem abre o selo para liberar o cavaleiro do Apocalipse branco, O cavaleiro branco do Apocalipse, que é o anticristo. O segundo cavaleiro, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao cavaleiro foi concedida o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. O que é isso? Esse segundo cavaleiro seria o cavaleiro das guerras, O cavaleiro da guerra, que vem para tirar a paz do mundo, ou seja, trazer guerra e vai matar muita pessoa com a guerra. E o que isso tem a ver com o anticristo? Quando as pessoas têm guerra, não têm paz, o que elas querem? Paz. Então, o anticristo vai propor uma falsa paz, E por que eu coloquei a ONU 2030 aqui atrás e uma Rosa dos Ventos? Bom, na ONU, em dezembro de 2021, foi colocado, o governo do México colocou no pátio das Organizações das Nações Unidas uma estátua de um leopardo com patas de urso, boca de leão e asas, que é a besta apocalíptica de Apocalipse 13 que o apóstolo João se refere ao anticristo. Ah, mas não tem asas em Apocalipse 13. Pois bem, em Daniel 7, quando Daniel tem a visão sobre as bestas do Apocalipse, ele vê que tem asas, Tem asas. Uma dessas bestas tem asa. Então, por que eles colocaram um leopardo no pátio da ONU representando paz e segurança, sendo que o símbolo da paz, na verdade, é uma pomba branca? A gente sabe que quando pensa em paz, pensa numa pomba branca. Esse é o símbolo da paz, não é um leopardo. Simples. Está lá em Tessalonicenses 5, dos versículos 2, 3 e 4. O que o apóstolo Paulo diz, É 1 Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas,
para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Esse dia que virá como ladrão da noite, na verdade é o arrebatamento. Jesus ele também disse o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Quando Jesus diz da hora da grande tribulação, né, o apóstolo João que escreve, ele usa a preposição ex. E no grego antigo, no moderno tem preposição, no antigo não tinha. Quando a gente colocava uma preposição, era para dar ênfase àquela preposição, para dar destaque àquela preposição. E essa preposição ex significa literalmente arrancar bruscamente. Então, porque guardaste essa palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Ou seja, eu te arrancarei bruscamente da hora da grande tribulação. Vai vir um dia de surpresa, né? Como ladrão da noite. Por quê? Para impedir que a gente entre na grande tribulação, certo? Que vai ser causada pelo anticristo. Como que essa grande tribulação vai vir? Simples. Vai ter uma grande guerra, né? Já está tendo uma guerra da Ucrânia e da Rússia, né? E essa guerra da Ucrânia e da Rússia é a guerra de Gog e Magog, que o profeta Ezequiel escreveu em Ezequiel 38. Ele disse que Gog da terra de Magog, da região de Erosh, do lado de Meseque, vai vir atacar Israel. Magog é a terra, Gog é uma pessoa. A terra de Magog hoje corresponde ao Irã, ao Iraque, né, perdão, a Rússia, a Turquia e uma parte da China. O que Putin está tentando fazer? Ele está tentando pegar todo o território da antiga União Soviética. A Ucrânia faz parte da antiga União Soviética. E a Ucrânia faz parte da terra de Magog. Quando o parlamento do Iraque votou para enriquecer o urânio, né, fazer uma bomba nuclear, eles juraram, todos do parlamento, que iriam destruir Israel. Ou seja, esses países vão vir atacar Israel e vão ser destruídos, porque o próprio Deus disse que destruiria eles, né, na guerra de Gog e Magog, com uma explosão nuclear. E, né, depois disso tudo ter acontecido, vai preparar um cenário geopolítico para a vinda do Cavaleiro Branco, o Cavaleiro do Apocalipse 6, que é o Anticristo. Depois disso, né, o cenário geopolítico vai estar todo preparado e o que vai acontecer? Vai ter uma bela de uma crise econômica, né? E o que a Agenda ONU 2030 pretende fazer? Simples, eles pretendem fazer o seguinte: vai ter uma única moeda digital. Fim da moeda papel para ter uma sustentabilidade, para a gente poder preservar mais o meio ambiente. Então, fim da moeda papel, uma única moeda digital, ou seja, uma única moeda global, para evitar crises, né? Por exemplo, o dólar tá tanto e o real tá tanto, a gente está em desvantagem em relação aos Estados Unidos, né? Não vai ter isso, é só uma moeda. E, como é o fim da moeda papel, acabou a bateria do seu celular, certo? Como é que você vai fazer um pagamento? Simples. A pessoa não teria mais a necessidade do celular. Serão implantados chips no pulso direito, ou para quem não tem chip, não tem braço, né, na fronte. Esses chips, na verdade, são o que o apóstolo João escreveu sobre a marca da besta, a marca do anticristo, que vai vir para dominar a população mundial. Vai ser uma mega com uma manipulação. E quem tiver essa marca não vai entrar no céu, não tem chance de arrependimento. É como se fosse uma blasfêmia ao Espírito Santo, não vai ter perdão. Por que eu coloquei a Rosa dos Ventos? Simples. Lá em Daniel 7, o profeta Daniel diz o seguinte, no versículo 2: em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Os quatro ventos do céu, na verdade, se referem às rosas a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. Se você não está acreditando em mim, pode contar, tem 4 pontas, ou então pesquisar no Google, porque a minha ficou um pouquinho torta. E se referindo à visão que o profeta Daniel teve há mais ou menos 2.562 anos atrás, sobre uma das bestas do Apocalipse, que é o anticristo, né? Ele diz o seguinte: quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e os humilhará, e humilhará 3 dos 10 reis.
Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui também, se referindo ao anticristo, o que o profeta Daniel diz em Daniel 8:25? Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Lembra que em Apocalipse 6 ele vai vir com a altaneiramente, né? Com a arrogância? Então, oprimirá todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz. E ousará insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mãos humanas. Porque o próprio Jesus, né, ele vai destruir o anticristo. E como que a gente sabe disso? Lá em Apocalipse 13, Tessalonicenses, João, passei. Em Apocalipse 13, dos versículos... versículo 1. O que o apóstolo João ele disse sobre o anticristo? Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essas 7 cabeças, né, são 7 reinos que tentaram atacar Israel e destruir Israel na antiguidade. Por exemplo, uma delas foi o Egito, né, que oprimiu o povo de Israel, fez deles escravos 430 anos, depois veio Moisés, abriu o Mar Vermelho e tudo mais. Depois foi Roma, né, que dominou o território de Israel. A Babilônia, os persas, né, que, enfim, e vocês sabem, qualquer coisa pesquisa lá, vocês vão saber, não vai dar tempo de eu falar tudo agora, né. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Os 10 chifres são 10 reis, como a gente viu em Daniel. E sobre os chifres, 10 coroas em cada cabeça, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. A mesma besta que colocaram no pátio da ONU, né? O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um grande golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. O anticristo vai vir, vai propor paz, né? A estátua também fala. E todos os que confiaram que ele traria paz serão esmagados pelo anticristo, né? E aí que em Apocalipse 13:10, o apóstolo João diz o seguinte, olha, se alguém... Não, Apocalipse 13, 9 e 10, né? 13, versículos 9 e 10. Aquele que tem ouvidos compreenda essa palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Ou seja, os cristãos que não foram arrebatados, quem se converteu na grande tribulação, não foi arrebatado, né? Não aceitou Jesus antes de vir a grande tribulação, mas se converteu, o que acontece? Vai ser preso e morto, decapitado, provavelmente, né? E aqui está a perseverança e a lealdade dos santos. E como que a gente sabe que o próprio Jesus vai derrotar o anticristo? Simples, em Apocalipse 19. Aqui é falado sobre o cavaleiro branco de Apocalipse 19, que é Jesus, né? Não vai dar tempo de eu falar, né? Porque eu só tenho 15 minutos. Mas no mais é isso. Além dos cavaleiros branco e vermelho, vão ter o cavaleiro preto, que vai trazer uma grande crise na economia. Por exemplo, ele fala 1 quilo de trigo por um dinheiro. Esse dinheiro é um denário, né? Em outras traduções, que era o salário de um trabalho inteiro de um trabalhador, que dava para comprar 15 vezes seu alimento diário. E também vai vir um cavaleiro verde, né? Que fala amarelo, mas é verde. Que vai trazer a pestilência, ou seja, muitas pessoas vão morrer. Dos total de 8 bilhões de pessoas que a gente tem, vai sobrar aproximadamente 2 bilhões 336 milhões 336.332 pessoas restantes. Então é isso. Shalom Adonai, fiquem com Deus e até a próxima.